Olá pessoal, eu sou o professor Matheus de Albuquerque, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Não esqueçam de avaliar e compartilhar o vídeo e também não esqueçam de se inscrever no canal. Por favor, qualquer dúvida ou sugestões aqui embaixo no campo dos comentários. Aproveitem a aula. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Matheus e hoje nós vamos falar sobre MMC. Primeiramente, o que é o MMC? O mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum, diferente de zero, entre dois ou mais números. E a sua definição é a seguinte. Considere A1, A2, AN, então enésimos conjuntos, formados pelos múltiplos de números naturais quaisquer, sendo o conjunto P a interseção entre estes N conjuntos. Definimos como o MMC é o menor valor diferente de zero do conjunto P. Se você só pegar essa definição, parece um pouco confusa, parece um pouco complicado. Vou mostrar para vocês no próximo exemplo que não é esse bicho de 7 cabeças. Essa definição ilustra um dos métodos que podem ser usados para encontrar o MMC de um número. E a notação usada para representar o mínimo múltiplo comum é MMC entre A, B e C é igual a D, sendo D o MMC de A, B e C. Detalhe que aqui eu coloquei A, B e C, então dá a ideia de que essa notação serve apenas para 3 números, o que não é verdade. Ela serve para 2, 3, 4, 5, quantos números você quiser, ok? Sigamos. Vamos seguir com o exemplo, calcular o MMC entre 4 e 12. Então lembra que a gente havia falado que a gente tem que pegar o conjunto dos múltiplos de um natural quaisquer, neste caso aqui, o 4. Então vamos começar pelo 4. Qual é o conjunto dos múltiplos de 4? Como se fosse uma tabuadinha do 4. Então vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E assim por diante, nós vamos ter o conjunto dos múltiplos de 4. Lembrando que aqui, esses 3 pontinhos querem dizer que este conjunto é infinito. É um conjunto que não tem fim. Sigamos agora com o conjunto dos múltiplos de 12. E, de novo, a mesma ideia. Teremos a mesma ideia da tabuadinha do 12. Então, 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. E assim por diante. O MMC ele será o menor valor, diferente de zero, da interseção entre esses conjuntos. Primeiramente, o que é a interseção entre esses conjuntos? A interseção são os elementos que estão em comum. Então, obviamente, o zero estará em comum entre os dois. Então, coloquei aqui o 12, o 24. Se eu continuasse aqui, teria 36, 48, etc. Então, perceba que o menor fator dentro deste conjunto da interseção diferente do zero, então o zero não conta para essa minha conta, né? Vamos deixar assim, um efeito meio cacofônico. O menor fator diferente de zero será 12. Então eu posso afirmar que o MMC entre 4 e 12 é 12. Ok, para esse exemplo aqui é fácil resolver desta forma, que eu vou pegar os múltiplos do número e é fácil eu pegar a interseção, porque são números pequenos, então o próprio conjunto. E sem falar que 12 é múltiplo de 4 também. Também tem uma regra que nós vamos falar sobre isso depois. Contudo, existe uma regra prática para que nós resolvamos esse tipo de problema, que é a decomposição em fatores primos. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, calcular o MMC entre 4 e 12. Desta vez, nós vamos resolver pela decomposição em fatores primos. Então, vamos lá. 4 e 12, dois números pares, posso dividi-los por 2, e eu terei o resultado. 4 por 2, 2, 12 por 2, 6, 2 pares, posso dividir por 2 de novo. Então, 2 por 2, 1, 6 por 2, 3. Cheguei aqui no 13, só posso dividi-lo pelo próprio 13, e assim nós terminamos a nossa decomposição. Para calcular o MMC entre 4 e 12, basta multiplicar os números que apareceram à direita do traço, os fatores primos. Ok? Então, o MMC será o produto dos fatores primos desta decomposição. Quais foram esses fatores primos?
2, 2 e 3. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Perceba que nós obtivemos o mesmo resultado do exemplo do método anterior, porém, resolvemos de uma forma mais direta, uma forma mais prática. Ok? O método anterior ele não é muito bom se eu quiser trabalhar com números muito grandes ou então com uma quantidade muito grande de números. Como o segundo exemplo aqui, calcular o MMC entre 55 e 64. Eu vou resolver pela decomposição em fatores primos. Então vamos lá. 55 e 64. Aqui eu tenho um número ímpar e um par. Eu só vou poder dividir este número par por 2, que dará 32. De novo o número par, então eu vou dividir por 2, 16. E aí eu vou seguindo com o processo. 16 por 2, 8. Perceba que eu não estou mexendo no 55. 55 é ímpar, não é divisível por 2, então deixo ele por aí. Então 55, deixa aí, 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. E agora sim eu vou mexer com esse 55. 55 dividido por 5 vai dar 11, que dividido por 11 vai dar 1. Então, nós terminamos a nossa decomposição por agora. Para calcular o MMC, de novo, o mesmo processo. Basta multiplicar os números que apareceram à direita do traço. Basta fazer o produto dos fatores primos que apareceram. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 11, que vai dar 3.520. Imagina você fazer o conjunto dos múltiplos de 55, então, ó, 55 vezes 0, 0. 55 vezes 1, 55. 55 vezes 2, 110. E assim sucessivamente até chegar nesse número aqui de 3.520. Imagina você, quanto de trabalho que daria. Mesma coisa para o 64, né? Daria muito trabalho. Então é por isso que nós usamos este método, esta técnica de decomposição em fatores primos, por se tratar de uma técnica muito mais fácil, muito mais simples, muito mais direta, para que nós consigamos chegar no nosso resultado. Ok? Contudo, percebam que 55 e 64 são números primos entre si. O que são primos entre si? Números primos entre si são dois números que possuem um único divisor em comum, que será a unidade. Neste exemplo aqui, nós temos os divisores do 55. Então, como você está vendo na sua tela, 1, 5, 11 e 55. E os divisores do 64. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Percebam que esses dois números possuem apenas um número em comum, ok? Um único divisor em comum, que será a unidade, ou número 1. Então, na prática, quando temos dois números primos entre si, o resultado do MMC, 2 ou mais, ok? Podem ser mais números primos entre si. 2, 3, 4 números primos entre si, enfim. Quando temos números primos entre si, o resultado do MMC é o mesmo valor da multiplicação de um pelo outro, ou seja, a multiplicação de todos. Portanto, o MMC entre A e B é A vezes B para A e B primos entre si. Então, seguindo o exemplo anterior, se eu pegasse 55 e 64, sabendo, agora eu sei que eles são primos entre si, e eu multiplicasse 55 vezes 64, eu teria 3.520, exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos pela decomposição. Outros exemplos, vamos calcular o MMC entre 5 e 13. Perceba que o número 5 é um número primo, divisível apenas por 1 e 5, número primo. O 13 também é um número primo, 1 e 13. Se tanto 5 quanto 13 são números primos, obviamente eles são primos entre si. Então, o seu MMC será o produto deles. Então, 5 vezes 13, que será igual a 65. Um segundo exemplo, nós temos aqui o MMC entre 8 e 9. Ok? 8 e 9 não são números primos, prestem muita atenção. O número 8 não é primo, ele é múltiplo de 2 e de 4 também. Né? Então, o conjunto dos divisores possui 1, 2, 4 e 8. O número 9 também não é primo,
Então ele tem como divisores 1, 3 e 9. 8 e 9 individualmente não são números primos. Contudo, se eu vou comparar um com o outro, 8 com 9, ambos são números primos entre si. Então, seu MMC será o produto entre eles. Ok? Sigamos. Algumas dicas e algumas propriedades que seriam interessantes que vocês soubessem, que pode facilitar quando vocês forem fazer um cálculo, uma prova, etc. A primeira dica é o MMC de de enésimos A é igual a A. O que isso significa? Que o MMC de números repetidos é igual a ele mesmo. Então, por exemplo, o MMC entre 2, 2, 2 vai ser o próprio 2, ok? Aqui é uma regra bem óbvia. A segunda regra é o MMC entre A ao quadrado, A ao cubo, A elevado a N. Isso aqui é uma progressão geométrica, né, cuja razão é o próprio A. Então, nesse caso, só olhando a parte de cima, principalmente para os alunos que ainda não trabalharam com propriedades de potência, parece um pouco complicado, ok? Mas percebam como não é o bicho de 7 cabeças. O que seria aqui? Ó? Vamos pegar o exemplo. Um MMC entre 2, 4, 8 e 16. 2, o próprio 2, né? 2 elevado a 2 expoente 1, não precisa aparecer. 4, 2 ao quadrado. 8, 2 ao cubo. E 16, 2 elevado à quarta. Então perceba que aqui é uma progressão geométrica, com a razão, neste caso, 2. E o nosso maior termo, nosso maior expoente seria o 4. Então, aqui o A elevado a N seria 2 elevado à quarta, que seria igual a 16. E uma terceira dica é, o MMC entre números onde um é múltiplo do outro é sempre o maior entre eles. Por exemplo, o MMC entre 5 e 10. Não estou dizendo que 5 é múltiplo de 10. Porém, 10 é múltiplo de 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, como no caso 1 é múltiplo do outro, o que seria o 1 múltiplo do outro? O 10 que é múltiplo do 5. Então, o MMC entre eles vai ser o maior. O maior é 10, então seu MMC é 10, sem problema algum. Então vamos pegar aqui um exercício de uma questão da FUVEST de São Paulo para que vocês tenham uma ideia de como esse tipo de questão envolvendo o MMC cai em provas, em concurso, etc. Prova de concurso, etc. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente, ok? Então, primeiro, o que significa piscar simultaneamente? Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Então, elas piscaram juntas ao mesmo tempo. Depois de quantos segundos elas vão tornar a piscar simultaneamente? Vamos lá. Como o exercício nos questiona após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente, precisamos converter as informações dadas para medidas de segundos. Lembra que ele falou que a primeira luz pisca 15 vezes por minuto. Então, quantas vezes por segundo? Né? Ou então, a cada quantos segundos essa luz vai piscar? Simples. Se 1 minuto tem 60 segundos e pisca 15 vezes por minuto, eu vou pegar esse tempo total em segundos, que seria igual a 60, e dividir por 15. 60 dividido por 15 vai ser igual a 4, o que significa que a cada 4 segundos essa primeira luz vai piscar. E a mesma coisa eu vou fazer para a luz 2, com a diferença que ela pisca apenas 10 vezes por minuto. Então, 60 dividido por 10, 6. Ou seja, uma luz pisca a cada 4 segundos e a outra luz pisca a cada 6. Como é que nós vamos saber quando elas vão piscar simultaneamente de novo? Calculando o seu MMC. Então, o MMC entre 4 e 6, nós vamos resolver pela decomposição em fatores primos, ok? Pela fatoração. Então, vamos lá. 4 e 6 são números pares, posso dividir ambos por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. De novo, eu só tenho um par aqui, que é o 2. Divido por 2, vou obter 1 como quociente. E o 3 eu só divido pelo próprio 3 e terminei a minha fatoração por aqui.
Lembrando que para calcular o MM104.6, nós precisamos multiplicar os números que aparecem à direita do traço. Então, 2, 2 e 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Logo, as torres piscarão juntas a cada 12 segundos. Né? Letra B, se não me falha a memória. Deixa eu voltar aqui para saber qual seria a letra. A alternativa correta é letra A, perdão. Letra A seria a alternativa correta. Ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhem para os amigos e amigas que precisam, que estão estudando acerca desse assunto. Dúvidas e sugestões nos comentários, ok? Muito obrigado e tchau, tchau.